Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e hoje nós vamos falar sobre o gênero textual Memórias Literárias, que é um gênero textual que vocês já têm explorado, que vocês já conhecem, que é para ler e conhecer as características, porque nós falamos bastante já sobre esse gênero textual. E por que que hoje vamos continuar falando sobre esse gênero? Hoje nós vamos falar sobre esse gênero, mas como produzi-lo. Como produzir um texto de memórias literárias? Vamos lá? Acompanhe o slide comigo. Nós já estudamos o gênero memórias literárias e hoje nós vamos estudar como produzir um texto desse gênero. A gente vai colocar em prática o que já aprendemos. Fique atento. Para produzir memórias literárias, precisamos ficar atentos às particularidades. Gente, cada gênero que nós estudamos, ele tem características específicas, assim como o gênero memórias literárias. Então é preciso que você fique atento, porque para produzir um texto é necessário que você compreenda vários aspectos, como o que nós vamos ver agora, da sua composição organizacional, sua estrutura básica, características do texto e de seu estilo de linguagem, ou seja, recursos, estratégias artísticas e criativas usadas na língua para sugerir, embelezar, provocar efeitos expressivos, porque nós vimos que o gênero memórias literárias, ele se utiliza das figuras de linguagem e de outros estilos de linguagem. Então, devemos utilizar na composição desse gênero. Memórias literárias são textos produzidos para rememorar o passado vivido. Por isso, as palavras devem ser escolhidas com cuidado, orientados por critérios estéticos que atribuam ao texto ritmo e conduzem ao leitor por cenários e situações reais. Gente, para produzir, para você relembrar algo e escrever, não basta somente escrever por escrever. Escrever objetivamente, com a linguagem real, que significa literal, não. O texto de memórias literárias não tem esse tipo de linguagem. Então, não basta somente contar algo vivido, porque o gênero memórias literárias é preciso embelezar a linguagem, utilizar-se de sentimentos, emoções, como nós já vimos. Vamos continuar os slides para eu continuar explicando para vocês. Para produzir memórias literárias ou qualquer outro texto, é preciso, além de reconhecer características do gênero, fazer um planejamento de todo o processo de produção. Nesse planejamento, deve-se levar em conta o contexto, ou seja, as condições de produção do texto. E quais são essas condições de produção do texto? A primeira coisa, gente, olhem só aí, no primeiro balão, é o tema. Você precisa pensar o que você vai escrever, qual é o tema. Olhem só, gente, o texto de memórias literárias precisa primeiro que você pense no tema, porque são muitas coisas que as pessoas já viveram, que você já viveu, mesmo sendo um adolescente. Então é preciso selecionar sobre o que você vai falar, qual é o tema do seu texto. Agora, vamos à segunda condição, que é o público-alvo. Para quem você vai escrever? Tudo que escrevemos tem um público-alvo, tem um público direcionado. Então, memórias literárias é um gênero aberto a vários públicos, desde o infantil ao adulto. Por isso, a forma de escrita deve ser clara para que as várias faixas de idade possam entender a história que está sendo narrada. Então, utilizar uma linguagem que não seja cheio de gírias, porque são várias idades, pessoas de várias idades que leem o gênero memórias literárias. Olhem só, gente, a terceira condição aí que aparece para vocês. Você precisa pensar num objetivo. Para que escrever? Você deve ter claro que o objetivo deste gênero é emocionar, entreter o leitor. Portanto, use toda a sua criatividade para que seu texto tenha isso bem claro. Isso mesmo, gente, todo texto tem um objetivo. Se o professor pede que você produza uma piada, qual vai ser o objetivo? Você vai querer que sua piada ela tenha humor no final, que quebre a expectativa causando humor, graça, o riso. Então vejam que você produz um gênero
e tem um objetivo daquele gênero. O texto Memórias Literárias, ele quer emocionar, quer entreter o leitor, então você precisa utilizar uma linguagem adequada a isso. Continuando, a outra condição de produção de texto é a publicação. Onde o seu texto vai circular? O texto será divulgado em algum lugar. As memórias literárias, elas podem ser reunidas em um livro, publicadas no blog da escola, postadas no grupo de WhatsApp da turma, entre outras possibilidades, porque se você produz um texto, ele vai ter um lugar de circulação, ele deve ser publicado para que outras pessoas leiam. Ainda é preciso recordar que, gente, o texto Memórias Literárias, ele se trata de uma narrativa, ele se trata de uma história. Então é preciso você recordar o quê? Os elementos da narrativa. Narrador, tempo, espaço, enredo. Vejam só, tempo, quando a história aconteceu. Espaço, lugar onde se passam os fatos. Narrador, é um narrador personagem que relembra fatos marcantes que lhe aconteceram. Lembrem que se trata da primeira pessoa. A linguagem varia entre formal e informal, dependendo da intenção de quem escreve, de querer ou não tornar o texto mais próximo do leitor. Vejam, como eu falei para vocês, o uso da linguagem. É bem frequente o uso da linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. E você faz o uso das figuras de linguagem, comparações, metáforas, personificação, dentre outras. Agora, nós vamos ler um texto de memórias literárias, para que você relembre. Gente, é impossível você produzir um texto sem conhecer um texto desse. Nós já lemos aqui vários textos de memórias literárias. Vamos ler mais um, para você se apropriar, observar a linguagem, observar a primeira pessoa, observar os verbos e assim produzir. Vamos lá? Vamos a essa leitura. A Valentia da Vovó Maria. Aluna, produzido pela aluna Larissa Helena Santos de Faria Silva. Ainda tenho nítidas lembranças da minha infância. Minha família e eu morávamos em um pequeno sítio no bairro Mandu, em Ouro Fino, Minas Gerais. Lá era um lugar muito pacato, sossegado até demais. A noite era clara, cheia de estrelas e sempre com uma lua para alegrar os olhos de quem a visse. Quando eu era pequena, ainda não existiam televisão e essas tecnologias de hoje. Ouvíamos o jornal e as novelas pelo rádio. E confesso que era muito bom poder imaginar as coisas como eu queria que elas fossem. Lembro-me de que ao entardecer fazíamos uma roda em volta de uma grande bacia cheia de brasas retiradas do velho fogão e lenha e lá ficávamos ouvindo o radialista contar aquelas empolgantes histórias. Logo após, os mais velhos contavam causos de todos os tipos. Uns até me davam tanto medo que depois não conseguia dormir. Observado esse trecho, gente, lido comigo, esse texto da aluna Larissa Helena, vamos observar alguns aspectos do texto. Esse texto foi escrito pela Larissa Helena, a partir de uma entrevista feita com a senhora Dalila Lasmar Ribeiro. Então, foi feita uma entrevista com essa senhora e a Larissa escreveu em primeira pessoa. A Larissa é aluna de uma escola em Ouro Fino, Minas Gerais. Veja que já no título ela deixa seu leitor curioso sobre o que vai tratar. Vale observar que ela inicia o texto com os verbos no presente, dando a entender que está no agora, lembrando de sua infância. Ainda tenho nítidas lembranças da minha infância. Nós já vimos, gente, que essa é uma característica do texto de memórias literárias. O narrador, ele está situado no presente para ele relembrar algo do passado. Então, muitas vezes, o texto de memórias literárias, ele inicia com tempos verbais no presente. Aí depois começa a predominar o passado, porque ele começa a relembrar, reviver suas memórias. Olhem só. Logo depois, começa a narrar os fatos no passado usando a primeira pessoa. Logo, temos nesse texto um narrador-personagem. E é isso que vocês vão fazer, narrador-personagem. Quando eu era pequena, ainda não existia televisão. Observe que a narradora situa o seu leitor quanto ao espaço e personagens.
Minha família e eu morávamos em um pequeno sítio no bairro Mandu, em Ouro Fino, Minas Gerais. Gente, a leitura desse trecho foi para você observar e seguir a mesma sequência, que logo no início, o narrador está ali no presente e começa a reviver suas memórias. E ele apresenta ali alguns personagens e onde está acontecendo essa história. São características da narrativa. Agora nós vamos ler mais um trecho para a gente observar mais alguns aspectos, para assim você produzir o seu gênero. Olhem só. Naquela época, o bairro tinha uma estação ferroviária e o trem passava por lá toda manhã e voltava no finalzinho da tarde. Quando a luz do sol já deixava o céu rosado, eu e minha irmã amávamos brincar nos trilhos. Dizíamos que era nosso caminho amassado e o trem o amassador. A uns 5 quilômetros do sítio morava um fazendeiro, muito bem de situação e influente, que se incomodou pelo fato de o trem não parar em sua fazenda. Assim, ele mandou construir uma estação próxima à sua casa e desativar a nossa. Isso prejudicaria toda a população do nosso bairro. Minha avó, muito indignada, percebeu que meu avô e os homens da vizinhança não tomavam a iniciativa de resolver o problema. Assim, decidiu fazer um movimento em prol de conseguir novamente o direito de fácil acesso ao trem. Ela reuniu as mulheres daquele lugar, as quais se vestiram com calças por baixo dos vestidos. Elas pegaram facões, enxadas, pás, foices e, munidas com suas armas, subiram o inclinado morro até os trilhos para impedirem a passagem do trem. Agora vamos observar mais uns aspectos desse texto que é para você produzir o seu gênero, o seu texto. Observe que nos parágrafos que seguem, ela não trata de um fato apenas, mas fala de vários pequenos acontecimentos. Naquela época, o bairro tinha uma estação ferroviária, eu e minha irmã amávamos brincar nos trilhos. Observem a linguagem utilizada pela autora do texto. Ela é bem clara e simples, até porque se trata de uma estudante, o que torna o texto agradável e acessível a qualquer público. Nós, como leitores, nos emocionamos com a linguagem figurada usada por ela. Olhem um exemplo. O trem passava por lá toda manhã e voltava no finalzinho da tarde, quando a luz do sol já deixava o céu rosado. Observe que agora os verbos utilizados aparecem no passado, no pretérito. Ela reuniu as mulheres daquele lugar, as quais se vestiram com alças se vestiram com calças por baixo dos vestidos. Gente, vejam só a linguagem utilizada, observem os elementos da narrativa, observem os tempos verbais que foram utilizados para você produzir o seu texto de memórias literárias. Sigam esses aspectos, sigam as condições de produção do texto, selecionem o tema, observem qual é o seu público-alvo, qual é o objetivo do seu texto, onde o seu texto será publicado. E depois, não esqueçam de fazer uma revisão, de reler o seu texto, observar os aspectos gramaticais, os sinais de pontuação que são adequados no decorrer do seu texto, tá bom? E revejam esta aula novamente. Acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.